Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live de quarta-feira, live de amplitude de consciência, onde eu e a Claita trazemos um tema para a gente expandir aqui junto com vocês. Seja bem-vinda, Elisângela. Estávamos tentando abrir ali pela Claita, não deu muito certo. A gente não está conseguindo compartilhar. Então, agora vamos ver se eu consigo aceitar ela aqui no meu. Pra gente dar seguimento. Hoje é aprendendo a ficar com aquilo que é. Qual que é o teu olhar sobre aquilo que a vida apresenta a você? Né? Geralmente a gente percebe que a vida não segue muito o nosso cronograma. Aliás, o cronograma do ego, né? E aí, Cláudia, você tá me vendo? Eu estou, e você? Ai, que bom que você tá me vendo, porque eu não estou te vendo. Oi, Ai, Cláudia, Cláudia, Marilene, Rita. Ai, que bom que deu para abrir aqui no meu, então, Claita. Cláudia, meninas, avisa aí se está conseguindo ver nós duas, para a gente dar seguimento na live. Ouvindo, vendo, tudo certinho? dá um joinha assim para nós. Manda um foguinho aí, um coraçãozinho. Eu vou dar uma ajeitada aqui no meu celular que tá meio bagunçado. Aí, acho que agora melhorou. Então, o Veja. tema de hoje vai ser... Não está aparecendo muito aqui para mim se alguém respondeu, não. Tá, eu tô vendo você, tô vendo as pessoas e tô conseguindo, tá aparecendo aqui para mim por enquanto tá ok. Ah, Às vezes tá bom. hoje eu percebi que hoje ele tá bem estável o Instagram. Inclusive eu fui fazer store, não subia, tava bem, mas vamos lá, vamos seguir nosso cronograma. Sua Sim, mãe chegando por aqui, Cláudia, Elisângela, ai que delícia sim. vocês aqui com a Sejam gente nessa bem-vindas. quarta-feira. Então, eu vou passar a abertura para a Bruna, já que está sendo aberto Sim. no Instagram dela, e depois eu entro trazendo algumas percepções sobre o assunto. Uhum. Como eu Pode estava seguir, Bruna. falando, assim, que abri, essas lives de quarta-feira têm o objetivo de juntas aqui a gente ampliar a nossa consciência sobre alguns temas. E hoje a gente sentiu de falar sobre aprender a ficar com aquilo que é. Porque, em primeiro lugar, eu estou aprendendo, a Clarissa está aprendendo, e eu acho que isso pode ser um assunto que vai interessar vocês também aprender a ficar com aquilo que é. Porque existe o desejo e existe a vontade do espírito. E geralmente a gente confunde, né, os nossos sonhos, as nossas metas, como sendo também da vontade de Deus. E quando o plano A não dá certo, a gente se apega, a gente sofre, quando a gente tem algum tipo de frustração, porque aquele empreendimento não deu certo, aquele relacionamento não deu certo, eu esperava tal comportamento de uma pessoa e aquilo não aconteceu. E todo mundo aqui já deve ter passado por situações de se sentir completamente frustrado com a opinião de uma outra pessoa ou com uma situação que a vida trouxe. Porque eu queria que fosse de um jeito. Mas de onde vem esse querer? Esse querer está vindo muitas vezes dos desejos do nosso ego. Então a gente precisa ter clareza em aprender a ficar com aquilo que é. O quanto a gente é capaz de realmente nos soltar para esse fluir. E eu acabei chegando nesse assunto com a Clarita, porque justamente esses dias atrás foi o meu aniversário, e eu me lembro já de ter o comportamento de ser uma pessoa extremamente controladora, de gerar várias expectativas sobre o meu aniversário e ficar triste, frustrar, porque fulano não deu parabéns, ou você faz uma festa e você se importa mais com aqueles que não vieram do que com aqueles que vieram. E nessa vez, no meu aniversário de 35 anos, talvez por todos esses estudos e maturidade da idade, eu percebi que foi muito mais fácil zerar as expectativas e ficar com aquilo que a vida apresentou. Ficar com aquilo que chegou, sem esperar que eu preciso que tal coisa aconteça para que eu seja feliz. Então, com o passar do tempo, eu tenho aprendido que a vontade do espírito sempre está certa. E ela sempre me leva para aquilo que é.
Mas o meu ego, às vezes, rejeita, e eu consigo observar isso. Mas, neste momento, eu tenho esse poder de escolha, de entender que tudo está certo. Se aquele passeio não deu certo, se aquele cronograma não deu certo, se aquela pessoa não veio, se aquilo não aconteceu, será que ao invés de eu ficar me segurando naquilo e me abrir para esse novo, talvez não seja melhor a gente ir para outro lugar, a gente fazer outra coisa? Mas isso é um aprendizado que eu fui soltando assim aos poucos. Então vão falando aí também como que é para vocês ficar com aquilo que a vida apresenta para vocês. Fala aí, Claita. E hoje foi muito engraçado, porque eu preparei algumas coisas que a gente ia falar um pouquinho de ficar com o que é e falar um pouquinho de livre-arbítrio. Mas foi me vindo o que é e não vinha muito. Não sei se no final a gente vai chegar lá ou não, nesse lugar do livre-arbítrio. E o próprio tema escolhido por nós hoje foi fazendo eu ocupar esse lugar de ficar com o que é. Né? Porque do nada o Espírito Santo começou a me trazer coisas para trazer para a live, né? E ele dizia para mim, mas fica nesse lugar. Você vê que tudo que nós ensinamos, nós aprendemos, né? É muito lindo isso. Fica nesse lugar. E eu comecei a ficar nesse lugar. Eu tinha preparado tantas coisas, e ele dizia, não, mas fica, volta, fica nesse lugar de ficar com o que é. E aí me veio uma frase. Qual é o melhor meio de abandonar a ilusão? Se não é o trabalho verdadeiro, a nossa verdadeira função do perdão. E aí veio essa frase para mim, veio bem assim, qual é, eu anotei, né, porque eu tenho que anotar tudo que vem, né, qual é a melhor maneira de abandonar a ilusão? Porque para a gente ficar com o que é, nós precisamos abandonar todas as nossas ilusões que a gente cria, né? Sim. E aí eu fiquei naquilo assim, e daí eu falei, sabe, Espírito Santo, ok, vou ficar com o que é, vou soltar tudo que eu já tinha feito aqui, numa outra live eu falo sobre esse assunto. Eu falei, me mostra então no livro. E olha o que ele trouxe para nós, que estamos todas aqui hoje. Ele é de muito amor, né? Ele me trouxe no capítulo 15, um instante santo. Quem estiver com o livro pode abrir. No capítulo 15, o instante santo. Olha o que ele trouxe, o instante santo. O que é ficar com o que é, se não é ficar nessa presença do instante santo, né? Sim. E aí ele vai e diz assim para mim, ó, para nós. Ele vai dizer assim, ó, eu vou ler aqui para vocês. Aqui atrás é bem escurinho, sabe? Eu não organizei aqui ainda com luz, mas eu vou tentar ler aqui. Podemos imaginar o que significa não ter cuidados, preocupações, ansiedades, mas apenas ser perfeitamente calmo e sereno o tempo todo? Olha o que ele nos pergunta. E aí, sabe o que me veio, Bruna? Eu sei que você não está me vendo aí, né? Mas me veio muito forte que ficar com o que está muito atrelado com a questão do tempo. E aqui ele vai nos dizer daí sobre isso. Né? Nessa própria frase aqui, ele traz, olha. Ele vai dizer assim, no entanto, é para isso que serve o tempo. Nós temos, nos dado esse tempo, né, de presença aqui para nós, para aprender só isso e nenhuma outra coisa. Então, ficar com o que a gente... Eu quero contar algo que me aconteceu, porque daí me veio muito forte, que era para mim contar essa história aqui. Tem esses vídeos, eu não sei se eram uma... Sabe esses vídeos que as pessoas pegam, cortam um pedaço, e elas ficam ali embaixo falando, né? E trazendo suas percepções sobre aquela cena ali que está aparecendo. Então, tinha lá, eu acho que era um terapeuta, não sei. Ele fez um corte de um vídeo, mas o corte dele, ele trazia todo um julgamento. Ele não estava ficando com o que era ali, né? E aí, eu fiquei observando. De primeiro momento, eu também percebi que eu também não conseguia ficar com o que se apresentava ali. Então, era uma imagem de uma mulher, ela
ela fez na aparência dela uns dentes como se fosse de vampiro, umas tatuagens no rosto, um cabelo todo diferente. Mas a fala dela era muito amorosa, assim. Ela tinha, né, toda a estrutura de fala dela e tal. Uhum. E aí, num momento, assim, meio que também quis entrar nesse lugar de julgamento, né? Mas daí eu me lembrei. Eu me lembrei de ficar com o que é. E me lembrei que aqui na dualidade, a gente nasce homem e mulher. Uhum. Agora, o que a gente vai fazer com o nosso corpo, o que a gente vai escolher pôr de adereços, o que a gente vai escolher fazer com ele, inclusive até matá-lo cedo, às vezes com substância, com coisas que a gente vai ingerir, comida, enfim, seja o que for. Uhum. A escolha de como a gente vai utilizar dessa ferramenta da nossa alma, que está aqui com uma única função, que é perdoar, que essa é a nossa verdadeira função. Tudo mais que se apresenta são só, parece que estamos assim, né? E aí, Uhum. por que eu estou trazendo isso? Porque dentro desse vídeo tinha muito julgamento. As pessoas falando absurdos, coisas monstruosas. Eu me apavorei com aquilo. De ver o ser humano desumano. O que é desumano? Um ser humano que deixa de lado a sua humanidade, que deixa de lado essa percepção e essa construção de amor dentro de nós. Porque nós estamos aqui aprendendo a amar o tempo todo. Uhum. E é uma escolha na nossa alma de aprender ou não. Porque nós não sabemos amar, né? Nós temos que cavalgar, cavalgar muito para dentro da nossa consciência para chegar nesse lugar de ficar, né? De entrar nessa sintonia de ficar com o que é. Então a gente vai ter que andar muitos quilômetros para dentro da nossa consciência para alcançar esse lugar em nós que fica presente para simplesmente se alegrar com o que está aqui e perdoar. Perdoar o quê? As nossas crenças, nossas ilusões de que isso aqui é real, de que você tem que ter o corpo assim, de que você tem... Porque uma pessoa que julga, essa mulher fez uma escolha de se caracterizar daquele jeito. Uhum. Eu nem sei se em alguns países talvez nem vivam assim, não sei também, porque a gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque tem muita cultura no nosso mundo. Uhum. E aqui no Brasil, e ela é brasileira, aqui no Brasil é tudo muito misturado, né? Então, assim, os índios faziam as pinturas deles nos corpos, né? Os negros dançavam músicas diferentes, são tudo culturas diferentes que se misturou aqui. Então, naquele momento, eu me peguei também nesse estado um pouco julgativo ali, não era muito, mas tinha um pontinho ali, meu Deus, como que ela pode fazer isso com ela, né? Veio a primeira pergunta para mim, assim, como que ela pode fazer isso com ela? E em seguida já veio, na dualidade nasce homem e mulher, e tudo mais é daquilo que sou, eu ser algo. Então, veio muito para mim forte de trazer isso. E daí eu falei, nossa, e hoje nós estamos com esse tema que é nos dado para que hoje nós vamos falar na live sobre ficar com o que é. Será que a gente realmente consegue ficar, né? E eu vou seguir mais um pedacinho aqui no livro, queria contar essa história para vocês. Por quê? Porque a gente está longe de parar de julgar. Eu não digo nós que estamos aqui, talvez na live, né? Quem já está aqui, né? Mas o ser humano precisa caminhar muito. E eu também, porque, olha só, se eu tive esse pequeno deslize é porque aquilo estava dentro do meu pensamento. E eu tenho a oportunidade agora de fazer o quê? Perdoar a crença, de novo, de que a gente é só um corpo, né? Porque em última instância ali a gente está de novo nessa crença, né? Eu vou seguir só um pouquinho mais aqui no livro, ó.
O professor de Deus não pode ficar satisfeito com o seu ensinamento até que esse ensinamento constitua todo o teu aprendizado. Ele não terá cumprido a sua função de ensino enquanto não fores um aprendiz tão consciente que aprenda só com ele. Quando isso tiver acontecido, não mais terá necessidades de um professor ou de tempo para aprender. Uma fonte de possível desencorajamento da qual poderás sofrer é a tua crença em que isso te leva tempo e que os resultados do ensino do Espírito Santo estão em um futuro distante. Então, ali eu tive a oportunidade de escolher o meu professor, o Espírito Santo, para olhar outra vez, de outra forma. E me pôr a trabalho da nossa verdadeira função, que é de perdoar. Ali eu pude perdoar aquilo que eu estava acreditando. Então, eu pude ficar com o que é. E aí eu olhei de novo, daí eu entrei no perfil dessa pessoa. E eu vi as falas, daí eu vi, assim, toda a família também, acho que o marido, o filho também usam essas, não sei se vocês já viram, pessoas que estão transformando os olhos e de várias formas, e que para os olhos humanos é assustador, porque traz imagem, estão colocando chifre, estão colocando piercing, estão colocando, e é assustador para nós que temos uma ideia de que o ser humano, ele só pode ser do jeito que ele nasceu aqui, ó. Então, a gente vai ter lugares que não pode usar uma maquiagem, tem lugares que você tem que usar maquiagem, tem outros que dizem que você tem que andar com os pelos, tem outros que dizem que você tem que tirar os pelos. Mas são tudo crenças. Tudo julgamento. Tudo crenças, tudo julgamentos que nos põem dentro de uma caixa, que nos limita. Então, as falas que lá tinha era coisa do diabo, é o fim do mundo, são tudo uns capeta, sei lá, e vários julgamentos. Só que quando eu entrei no perfil, as palavras eram amorosas, o tempo todo, tudo que mostrava ali não tinha nada a ver com... Então, quando que a gente tem que tomar cuidado para a gente estar presente, para não entrar nessa consciência da dualidade, do que é certo e errado, nesse contexto de que isso aqui tá certo, isso aqui não tá, né? Sim. Que a gente tem que estar presente e olhar mesmo e dizer, ok, isso se apresenta aqui assim. É desse formato que se apresenta para mim. E eu posso amar uma pessoa assim como ela é. A nossa grande questão, acho que o primeiro passo para a gente aprender a amar é respeitar a escolha do outro, de como ele quer participar aqui nesse mundo, né? Eu acho que se a gente olha para esse lugar dentro de nós, eu acho que a gente já caminha um bom tantinho para dentro da nossa consciência, né, Bruna? E eu vou só terminar mais uma partezinha aqui. Não vou terminar, vou trazer um questionamento aqui que ele traz para nós, ó. Aqui ele fala assim, ó, deixa eu ver onde é que eu parei aqui, ó. O tempo é o seu amigo. Aqui ele fala assim, ó. O Espírito Santo, então, estão em um futuro, ó. Eu vou repetir o 2 aqui. Uma fonte de possível desencorajamento do qual poderás sofrer a tua crença em que isso leva tempo e que o resultado do ensino do Espírito Santo estão em um futuro distante. Isso não é assim, pois o Espírito Santo usa o tempo à sua própria maneira e não é limitado por ele. O tempo é seu amigo no ensino. O tempo não o desgasta, assim como desgasta a ti. E aqui embaixo ele vai dizer, o ego é um aliado do tempo, mas não é um amigo. Porque
pois ele é tão desconfiado da morte quanto da vida, e o que quer para ti, ele não pode tolerar. O ego quer que tu morras, mas não ele mesmo. Olha que lindo isso aqui. Então, o tempo é um aliado do ego, ele utiliza disso, mas o Espírito Santo é nosso amigo e ele utiliza do tempo como amigo, para que a gente tenha essa oportunidade de estar aqui, vivendo mais essa profundidade de expressão, de expansão de amor em nós, né, Bruno? Agora eu vou deixar você falar um pouco o que você, tudo isso que a gente leu, trouxe aqui, qual que é a tua percepção? Trazendo para a prática tudo isso que você leu, como que a gente percebe a voz do Espírito Santo em nós e a voz desse ego. O ego nunca vai ficar com aquilo que é. O ego sempre vai entrar em julgamento. Então, essa pessoa poderia se vestir de outra forma, essa pessoa poderia ter falado de outro jeito comigo, essa pessoa não tem consideração comigo, eu gostaria que tivesse mais empenho nisso ou naquilo, ai, bem que aquele emprego poderia ter dado certo. O ego, ele sempre vai, a gente vai ficar com o plano A e ele vai ficar pensando, e se eu tivesse ficado com o plano B? A gente fica com o plano B, o ego vai ficar te perguntando, e se eu tivesse ficado com o plano A? Então, para a gente aprender a ficar com aquilo que é, em primeiro lugar, temos que estar ausente de julgamentos. E como que a gente percebe isso? Somente no estado de presença. Consigo fazer isso 24 horas por dia? Não. Mas já tenho melhorado bastante em observar quando que entra um julgamento. E aprender a ficar com aquilo que é novo. Porque toda vez que entra um julgamento, observa que entra um ataque. E atacar o outro é atacar a ti mesmo. E já que a Claita leu um pedacinho aí também, eu acho que as amplitudes de consciência vai ter um curso em milagres junto, não tem jeito. Eu também separei um pedaço aqui que fala sobre o ataque, no capítulo 10, os ídolos da doença. Na parte 4, mas não é pequenininho. Quando atacas, estás negando a ti mesmo. Está especificadamente ensinando a ti mesmo que não és o que és. Já continuo aqui. Então, quando atacas, está atacando a ti mesmo e a gente está acreditando na separação. Então, quando eu não aceito aquilo que a vida está me trazendo, eu não aceito o comportamento do outro, mas observa que tem uma linha tênue ali entre a gente falar, tá, mas tal pessoa foi mal educada comigo, eu vou aceitar isso. Eu tô num relacionamento abusivo, eu vou aceitar isso. A vida tá me trazendo isso, e aí, o que que a gente faz? Né? Tem uma linha ali pra gente observar exatamente aquilo que tá chegando. Então, em primeiro lugar, por que que eu estou ressoando com isso? O que que isso está querendo me mostrar? Porque todos os relacionamentos, sejam amorosos, sejam amizades, familiares, um desconhecido na rua, é uma projeção do que está dentro de mim. Então, o meu primeiro passo é tomar essa autorresponsabilidade e entender por que que eu estou ressoando com aquilo. E entender se é digno ou indigno permanecer naquele lugar. Sim, eu posso pegar minha bolsinha e ir embora e pronto, vida que segue. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que entender que quando a gente está atacando o outro, a gente está atacando a si mesmo. Então, estás especificadamente ensinando a ti mesmo que não és o que és. A tua negação da realidade exclui a aceitação da dádiva de Deus, porque aceitaste outra coisa em seu lugar. Se compreenderes que isso é sempre um ataque à verdade, e a verdade é Deus, reconhecerás, porque isso é sempre amedrontador. Se além disso reconheceres que és parte de Deus, compreenderás, porque sempre atacas a ti mesmo em primeiro lugar. Todo ataque é um ataque a ti mesmo. Não pode ser nenhuma outra coisa, surgindo da tua própria decisão de não ser o que és.
é um ataque à tua identificação. O ataque é, portanto, o caminho no qual a tua identificação está perdida. Porque enquanto atacas, tens que ter esquecido o que és. Então, quando eu não fico com aquilo que é e entro no medo, ai, porque aquele projeto não deu certo, vou ficar sem dinheiro. Ai, porque tal pessoa está falando alguma coisa de mim, estão fazendo uma imagem ruim de mim. Percebe que quando eu não fico com aquilo que é, ao invés de eu aprender com aquilo, eu entro no ataque, então eu me afasto da verdade. Eu me afasto do amor. Então, o convite para você ficar com aquilo que é para você trabalhar algumas coisas em você. Primeiro, a confiança. A confiança de que tudo está certo. Mesmo diante de um desafio. Mesmo diante do seu nome na boca do povo. Mesmo diante de uma vida financeira escassa momentaneamente. De um diagnóstico de doença que se apresentou. De um término de um relacionamento. Uma amizade que acabou. Tudo está certo. A vida está me apresentando isso. Tem aquela frase do limão, eu faço uma limonada. Então, a vida está me apresentando algo. O que eu vou fazer com isso? Então, eu vou confiar que tudo está certo. E isso tem, costumam se dizer muito, tem um propósito. E sim, tem o propósito de você corrigir a sua mente. De você enxergar a ilusão na qual você estava apegada. Essa parte está no trecho que fala sobre os ídolos. E ídolos é tudo que é manifestação do ego. Quando eu acredito que eu preciso de muito dinheiro para ser feliz, e quando eu não tenho, eu estou triste. Quando eu acredito que eu preciso ser dependente de um relacionamento, seja de amizade, seja familiar, tantos ídolos que a gente encontra, né? Quando eu acredito na fama, quando eu acredito no poder, tantas coisas que a gente acredita e a gente coloca toda a nossa crença e energia naquilo e a vida vem e faz o quê? Tira aquilo da gente para que a gente se corrija. Porque o Espírito Santo sempre vai estar a favor de corrigir as ilusões. E corrigir as ilusões dói, gente. Vai doer. A gente vai sentir no corpo, principalmente porque o corpo é uma ferramenta do Espírito. O nosso corpo é o nosso próprio ego. Então, toda vez que a gente tiver um pensamento ilusório, eu só vou ser feliz, por exemplo, se eu fizer uma festa e vir todo mundo. Eu só vou ser feliz se eu viajar 3 vezes no ano. E daí nada disso acontece. Se tiver aumento de salário, se eu mudar de casa, se eu tiver um filho, 2, 3. Quantos ICs a gente coloca? Quantas metas a gente coloca para a gente poder ser feliz? Tudo isso é ilusão. Então, quando isso não acontece, o convite que eu deixo para vocês é que vocês trabalhem isso. A confiança de que tudo está certo. A ausência de julgamentos. Por que que fulano fez aquilo comigo? Coitada de mim. Não poderia ter feito aquilo comigo. Por que que estão falando isso de mim? Não. Autorresponsabilidade. Por que que eu estou ressoando com isso? Por que que estão me enxergando dessa forma? Assumir a minha parte, né, Bruna? A minha Sim, parte nesse exatamente. encontro, né? Né? E entender quando eu me coloco nesse lugar, como estava escrito aqui, de atacar o outro, eu estou atacando a mim mesmo, eu não fico com aquilo que é, eu fico ali empacadinha, não, porque a vida tem que seguir meu planejamento. Meu ego quer aquilo, então é isso. Não deu certo o plano A, a gente tá lá segurando, tá segurando tudo. O emprego, o casamento, a empresa, seja o que for, a amizade, isso gera mais Bruna, sofrimento. o que eu vejo que o que eu vejo, não, é que tu trouxe uma frase ali que eu fiquei nela, né? Uhum. Você disse, o que que eu vou fazer com isso, né? Agora o que importa é o que que eu vou fazer com isso. Eu acho que eu vou fazer igual a você agora. Eu acho que nós deveríamos até trocar essa frase, mas colocar ela, o que que eu vou aprender com isso? Sim. Né? Uhum. Porque ali tem um aprendizado pra gente. Mas o que me veio bem forte em tudo que tu leu e que eu trouxe também aqui, é o quanto
essa parte nós que é egóica, que está aqui em nós, que vive aqui pelo mundo, né? E que faz parte dessa dualidade, que é o nosso ego. Isso tudo se desemboca, esse sair desse lugar de ficar com o que tem muito a ver com as nossas necessidades, né? Necessidades humanas mesmo, né? Que nos... são essas necessidades humanas, muitas vezes não atendidas, que nos geram essas frustrações e tudo mais, né? E sim, a gente precisa observar, porque como a gente está como humano, ainda que a gente é espírito, mas a gente se manifesta, é uma extensão aqui dessa consciência em forma humana, como seres humanos, nós temos muitas necessidades, né? Então, acho que a grande questão quando acontece uma situação que a gente pode escolher nosso professor é também perceber em nós qual é a necessidade que ele não está sendo atendida. Então eu estou necessitando disso, mas daí assumir a responsabilidade que o outro não tem responsabilidade de atender a tua necessidade. Ele não tem responsabilidade sobre isso. Mas você tem. Porque é você quem está na forma humana, é você que tem que lidar com isso e aprender a lidar com o teu ser humano que vive aqui. Então, parte muito de dentro da gente, né? Para a gente olhar mesmo, qual é a minha necessidade, é aqui que eu não estou comunicando. Hoje, por exemplo, eu passei por uma situação, né, que eu não vou expor a situação, mas aí a pessoa começou a me xingar, né? Era pelo WhatsApp, era uma conversa. E eu falei, qual a necessidade que eu não atendi dela? Porque tem uma necessidade aqui, veio na hora assim para mim. E aí eu fui percebendo o que eu não tinha me comprometido ali, que ela esperou de mim. Então eu fui trazendo para ela e fui me responsabilizando por aquilo ali, né? E ela foi se acalmando e no final nós terminamos todo o texto, ela me agradecendo e falando coisas totalmente diferentes. Por quê? Porque naquele momento, quando eu ouvi certas coisas dela, eu nem esperava aquilo dela, né? Mas era uma necessidade que eu não tinha atendido dela. Mas que eu não tinha percebido que eu não tinha atendido essa necessidade. Mas qual era o movimento dessa pessoa para comigo? Ela estava nesse movimento do ego, ela estava nesse movimento infantil da alma dela. Eu não. Eu estava presente na hora que ela trouxe. Na hora eu levei um susto. Aí depois, no final que ela foi trazendo algumas questões assim, foi me agradecendo e eu também agradecendo ela por essa oportunidade. Eu fui me pondo junto com ela, percebendo essa necessidade dela ali, que ela estava agressiva comigo. Eu falei, meu Deus, o que eu não atendi aqui, né? O que levou a me trazer essas palavras aqui tão difíceis que ela me trouxe? Porque uma das palavras que bateu em mim assim foi... como é que é? Deixa eu ver se eu me lembro. Acho que até já limpou no campo, que agora nem me lembro. Eu confiei em você, mas ela usou uma palavra e você... Era como se eu não tivesse atendido a expectativa da confiança que ela depositou em mim, né? E eu disse, olha, daí eu fui trazendo para ela isso. E foi muito lindo, porque a gente terminou se abençoando para essa questão nossa e conversando. E foi muito leve. Então a gente também tem que estar presente para essas percepções. Aonde está o meu humano caminhando aqui e aonde eu posso trazer a força do espírito em mim para agir ali. Porque a ação do espírito sempre vai terminar numa unidade. Eu percebo muito isso. E a gente pode trazer para a nossa prática diária isso. Mas é uma escolha, né? Então, eu não reagi contra aquilo que estava vindo ali. Eu fiquei com o que é. Ela trouxe todo um xingamento e ela estava naquele ego dela. E tá tudo certo. Ela tinha a responsabilidade dela sobre o assunto e eu tinha a minha sobre aquele assunto. E foi muito lindo, assim, porque a gente conseguiu, eu consegui trazendo ela, fui fazendo a minha escolha, fui assumindo a minha responsabilidade dentro desse processo ali com ela, e a gente chegou no mesmo instante, no mesmo lugar. Então, a gente tem que ficar nesse estado também de perceber quem eu quero pôr para trabalhar aqui, agora. E depois eu fui perdoando toda aquela situação na minha mente, na dela, porque no fundo a necessidade dela, daí o que aconteceu no final, a gente percebeu que era mesmo.
Sim. né? Talvez ela não ficou consciente disso, né? Mas eu percebi que nós chegamos no mesmo lugar porque a mesma necessidade dela ressonava com a minha. E olha que lindo. Então eu assumi a minha responsabilidade, ela assumiu a dela e a gente se unificou ali, Uhum. num lugar de perdão, num lugar de harmonia, né? Então isso a gente pode levar para tudo, né, Bruna? Ficar com o Uhum. que é quando o teu chefe chega para você, te faz uma cobrança e você para e pensa, qual foi a minha parte aqui? O que eu não assumi aqui? Qual que foi a necessidade aqui que eu não consegui Uhum. e buscar isso junto, né? Isso é com o chefe, isso é com o marido, isso é com o filho, isso é com o professor, isso é, né, é com tudo, é com todo o movimento da nossa vida. Então, eu acho que esse ficar com o que é realmente quando a gente pode respeitar o outro na forma que ele se apresenta para nós. Ele vai se apresentar de tal forma que é para você observar algo em você e assim a gente pode crescer. Mas enquanto nós estivermos reagindo àquilo que chega para nós, ou negando, ou distorcendo, ou omitindo, né? Ou a gente faz muito isso, a gente distorce, a gente omite, ou a gente generaliza, pega tudo aquilo ali, joga, Uhum. mistura tudo num balaio. Uma necessidade que está sendo pedida vira um monte daí. Sim, Então, exatamente. é muito legal. Pegando em gancho Pode falar. disso que você está falando, me veio de falar sobre os malefícios de não se ficar com aquilo que é. Porque eu observo, quando eu não brigo com a realidade que se apresenta, a paz chega muito mais rápido. O entendimento chega muito mais rápido. Mas o ego, ele tem uma armadilha muito forte, principalmente para os manipuladores e controladores, que todos nós temos um pouquinho em nós. E Alguns em para os muito salvadores. menor grau, né? E salvadores. Observa que quando algo não dá certo, você quer mover céus e terras para fazer aquilo dar certo. Você quer mudar a opinião das pessoas, você quer convencer as pessoas, você quer enfiar um sapato de um número menor em você. Você quer caber naquele lugar, naquela situação, com aquela pessoa. E para isso, você controla, você manipula, você não quer saber a opinião do outro. É a sua vontade que interessa, é a sua verdade que interessa. E isso traz muito sofrimento. Porque é uma ilusão atrás da outra e a gente vai entrando com os dois pés junto ali em prol de sustentar aquela ideia egóica dentro de você de que as coisas têm que ser do seu jeito. E a vida está te apresentando de outra forma. Então, até por experiências próprias, eu percebo que cada vez que eu não fiquei com aquilo que era, só me envolvi com confusão. Só me enfiei cada vez mais em situações que depois dá mais trabalho para sair. Então, Ô, toda Bruna, vez. Pode falar. me veio muito forte aqui agora, quando você trouxe, assim, ó, cuida, né? Cuida com aquelas pessoas que te bajulam demais. Porque Também. de algum momento elas vão te cobrar algo. Uhum. Porque nesse momento elas entendem que está faltando algo em você, então elas estão ali trazendo isso para você. E essa pessoa que tanto te bajula é a que depois vai cobrar de você, porque em algum momento que você não atender a expectativa dela, ela vai se decepcionar com você. Então, Uhum. cuidado né, com essas pessoas que têm essa necessidade de nos agradar muito. Sim. Mas muito cuidado com isso, porque essa pessoa, ela tem uma necessidade, ela está muito no ego, ela tem uma necessidade muito grande, né, Uhum. de aprovação. Sim. E aí ela vai te bajular para ter essa aprovação, para ter essa aprovação. Vai chegar um momento que ela vai cobrar de Sim. você essa aprovação. Mas eu fiz e Uhum. agora, né? Então, a gente tem que estar muito presente naquilo que se apresenta e assumir a nossa responsabilidade ali. Me veio muito forte trazer isso Uhum. aqui agora, assim, né? Pode seguir Sim. no teu, Às na vezes tua é fala. projeção, né? Porque assim, tudo é projeção.
Então, é projeção da carência, projeção da necessidade de ser aceito. Então, todas Uhum. as vezes que a gente está em relacionamentos onde existem essas projeções, a ilusão precisa ser desfeita. E sempre que a ilusão for desfeita, é problema para o ego. Então, o teu ego vai sofrer. A gente costuma popularmente falar, né, que a máscara de fulano caiu. Achei que fulano era de tal jeito. Não, gente. É tudo projeção do que tá dentro. Eu tenho uma versão da Claita, como a gente já falou em algumas lives, o marido dela tem outra, os filhos têm outra. A gente enxerga os outros com aquilo que está dentro de nós. E quanto mais expectativa a gente gera sobre o comportamento de outra pessoa, quanto eu mais espero que o outro siga o meu cronograma, mais problema a gente se enfia. Eu tenho que estar pronta ali para ficar com aquilo que é. Todo dia é um marido novo, é um filho novo, é uma Claita nova que se apresenta para mim. E olhar com os olhos de amor e olhar com os olhos de unidade é aceitar aquilo que chega para mim. Qual é o aprendizado daquele Eu tô dia? batendo Então, palminha para você aqui. então não É isso. interessa muito o que a Bruna quer, entende? E por muito tempo eu acreditei que tinha que ser assim, tem que ser do meu jeito. Não, gente, a cada história tem uma assim que o meu marido dá risada até hoje. Porque a gente tá junto desde os 15 anos, né? Então já passamos por várias fases. Eu lembro que eu era daquela que se ele fosse comprar pastel na feira e ele chegasse com o pastel que não era do sabor que eu pedi, eu não comia. Tava lá bem bonita, emburrada, não era isso que eu queria. Porque realmente a raiva vinha, o ego vinha. Porque eu achava que ele que não fez questão, não prestou atenção, não foi em outra barraca, entende? Aí, maturidade e tudo mais. Mas esse nível de controle, de querer que as coisas sejam do seu jeito, te traz caos, te traz problema, te traz ataque. E quando você vai aprendendo a ficar com aquilo que a vida te apresenta, você está em paz. Ah, fulano não atendeu o telefone, tá tudo bem, ele não estava disponível naquele momento. Tá tudo certo. Ah, não veio na minha festa, não fez isso, não fez aquilo, não aceitou tal pedido, chamei para sair, não quis. Tá tudo bem, vamos ficar com aquilo que se apresenta. Eu ia pra praia, tá chovendo. Tá, então o que a gente pode fazer num dia de chuva? Vamos ficar com aquilo que se apresenta. Depois que eu aprendi isso, gente, eu vivo numa paz que tá tudo certo. E que eu achava que essa paz não existia. E ela existe, mas para isso é um treino na nossa mente. É estar disponível, como o livro fala aqui de diversas formas. É estar disponível para a correção. Então o outro dá aquilo que tem para dar. Aquilo, o nível de consciência dele ali, o que ele consegue perceber, como nesse caso que aconteceu com a Claita. Aquela pessoa provavelmente estava buscando tanta coisa ali, tanta salvação, ou seja lá o que for, e a Claita deu aquilo que ela conseguia dar naquele momento. Mas para aquela pessoa talvez foi pouco. Entende? E no momento de, ao invés da Claita atacar, exigir ali talvez uma autorresponsabilidade da pessoa e não sei o que. Não, peraí. Qual que é o meu papel aqui? Porque isso também é sobre mim. Uhum. Então, É aprender a perfeito. ficar com aquilo que é libertador. E é muito Uhum. possível. Eu acho que esse ficar com o que é não é uma frase que se vê muito por aí, né, Bruno? Não. A gente está trazendo esse contexto para a nossa vida agora. Eu percebo assim, já faz parte de algum tempo da minha vida. Deixa eu só ler o que a Cláudia fala aqui. Só o que me tira a paz é o marido. Deve ter algo nele que eu espelho. Estou buscando descobrir. Sim. Nossa, Cláudia, que pena que nós estamos encerrando a live aqui, mas você trouxe algo muito legal, porque nós, olha só o que eu vou trazer aqui. Nós projetamos a nossa falta no nosso marido. Olha o que eu estou trazendo. Nós projetamos a nossa falta no nosso marido.
Só que aquilo que projetamos que falta em nós e ele espelha também está dentro de nós. Eu vou abrir um assunto aqui. Um dia eu falei para o meu esposo assim, não sei o que eu tava assunto, eu sempre falo assim, eu sou muito próspera em muitas coisas na minha vida, mas a minha maior cura na minha vida que eu preciso é o financeiro. Eu não nego isso para ninguém, falo isso abertamente. Essa é a cura que eu busco aqui como humano, tá, gente? Como ser humano. Eu sou muito abençoada de muitas formas, mas essa é uma das minhas dores aqui, como ser humano, que eu preciso curar e vencer. E aí um dia eu disse para ele assim, nós temos que diminuir as contas e não sei o que. Ele olhou para mim, não, precisa fazer mais dinheiro. E naquele momento, quando ele disse isso para mim, eu falei, como fazer mais dinheiro? Se já fazemos, já. E não dá, né? E eu quis reagir, mas naquele exato momento me veio assim, ele está mostrando o que está dentro de você, porque é você quem pensa isso o tempo todo. E daí eu me dei conta o quanto eu fico pensando que eu preciso fazer mais dinheiro. Ele só estava verbalizando aquilo que estava dentro de mim. Então, Cláudia, olha lá, qual que é a tua ferida? Porque assim, gente, todos nós estamos aqui com as nossas feridas emocionais, tá? Então, a minha ferida emocional é o abandono. E tem coisa mais significativa do que se abandonar financeiramente? Porque se você se abandona financeiramente, você não tem nada, né? Porque tudo aqui neste mundo, nós precisamos do dinheiro. E eu vivi muito essa ferida do abandono, tá? Só que essas feridas emocionais em nós, tem a do abandono, tem da rejeição, tem da traição, tem da injustiça, que mais? Agora são 5, acho, né? Que hoje até já falei várias vezes para quem quiser, compra o livro, 5 feridas emocionais. Esqueci o nome do livro agora. As 5 feridas emocionais, acho que é. Se eu me lembrar em outra live eu falo. Agora não lembro bem certo. Enfim, esse livro mostra para nós, ele traz que a gente já traz essas feridas espiritualmente. A gente já escolhe aquela família que também tem a mesma ferida que a nossa, para que a gente possa transcendê-la. E como que a gente transcende? A gente transcende quando a gente começa a perceber essa dualidade, a perceber as necessidades do ser humano e a perceber, então, que a gente não é só esse ser humano, mas que a gente é um ser espiritual, divino, cheio de luz, né? Que nada falta. E que daí a gente começa a trazer para cá. Mas o relacionamento de casal, ele é riquíssimo para nos mostrar o que dentro de nós não estamos vendo que está lá, e a gente aqui fora acredita que falta. Porque está lá dentro, sabe? Mas aqui fora você não está vendo, né? Aqui fora você não está vendo. Então o outro precisa te espelhar e te dar um chacoalhão para te acordar. Então o marido na nossa vida é o maior dos espelhos. É o maior dos espelhos, não tem como. Quem não se relaciona conjugalmente perde, seja mulher com mulher, homem com homem, não importa. O que importa é que essa relação, ela nos enriquece. Por que ela nos enriquece? Porque ela nos deixa mais rica, porque nós ganhamos mais aprendizado, nós incorporamos mais, nós crescemos, nós nos ampliamos, porque ali eles vão trazer aquilo que está lá escondidinho na gente. Então, olha com carinho aí para esse maridão que ele está te mostrando algo que você precisa curar. Que é lindo. Pegando o gancho. Bruna, estamos terminando. Você quer fechar? Vou fechar aqui pegando o gancho dessa questão do marido e sobre espelhar. Porque é realmente isso, é um espelho. Ontem, né, fiz 13 anos de casada e a gente estava conversando. E eu falei para ele que nesse atual momento da nossa vida, eu nunca me senti tão amada por ele como eu me sinto hoje. Aí ele falou assim, você tá louca, né? Porque a vida inteira eu sempre te tratei assim. Daí ele falou assim, isso era coisa da sua cabeça. Eu falei, exatamente, isso era coisa da minha cabeça. Então, a Bruna de hoje, a consciência que eu tenho hoje é completamente diferente da Bruna de outros anos. Então, tudo que não estava integrado aqui em mim, eu projetava nele, obviamente. Porque foi grosso, é porque isso, porque aquilo. Teve até uma época que falava, porque todo meu aniversário o Rafael faz merda.
Nossa, é uma coisa que me irrita. Então, assim, era realmente muita projeção. E conforme eu fui integrando, eu fui curando muita coisa em mim, eu enxergo ele de uma outra forma agora. E consigo me sentir amada, porque, em primeiro lugar, eu aprendi a me amar. Eu me amo de uma forma como eu nunca me amei. Então, é natural que eu enxergo isso também, vindo da parte dele, como de outras pessoas. Então, o marido, filhos, a família em si, né? Que são as pessoas que a gente mais convive. É um Hein, Bruno? excelente lugar para a gente trabalhar essas projeções. Temos 5 minutos, mas eu acho que não vai Uhum. cair já. Espero que não. Eu sempre falo para os meus pacientes, né, para os meus clientes, eu sempre falo uma coisa. As pessoas invertem uma ordem, que é, eu quero um trabalho que eu ame. Eu quero uma pessoa que eu ame. Aí que é uma ordem que está invertida. Você primeiramente tem que ter o amor dentro de você. Aí você vai levar no seu trabalho, aí você vai levar para sua amizade, aí você vai levar para os seus filhos, aí você vai levar para o seu cônjuge. Porque se nós somos seres espirituais, fonte de amor, aonde ela tem que começar? Dentro de nós. Então não é sobre aonde eu trabalho, mas sobre o quanto eu estou vazia de amor, o quanto eu estou empobrecida de amor. Isso que a Bruna trouxe foi o que eu vivi muito também no meu relacionamento. E hoje eu me vejo extremamente amada. Não, eu sempre fui. É o mesmo movimento, só que eu não vi o amor dentro de mim. Então era impossível ver esse amor fora, principalmente quem tem essa dor do abandono, não vê Uhum. esse amor. Não vê esse amor aqui fora. Não consegue projetar, porque lá dentro está esvaziado, né? Então eu precisei de muito processo, eu tive que me propor para muitas coisas, trazer muitos processos para minha vida e praticar. Porque também não adianta nada a gente não praticar. Né? Então, hoje eu decido todos os dias amar meu marido, todos os dias. Eu tô trabalhando muito com meu filho, que eu tinha muita dificuldade, lógico, né? Porque se eu não conseguia dar esse amor para o marido, também não conseguia dar para o filho, né? Uhum. Então eu depositava, e outra coisa também, uma coisa que a gente precisa aprender, aonde eu coloco o meu amor? Será que eu coloco só numa área, só num lugar? Porque esse amor ele também tem que ser bem distribuído, bem equilibrado. Então eu preciso pôr amor nas minhas relações de amizade, eu preciso pôr amor no meu marido, eu preciso pôr amor na minha casa, eu preciso pôr amor na minha profissão, mas eu não posso virar aquele amor codependente de pegar e colocar tudo numa coisa só. Agora eu tô aqui, eu era assim, né? Porque eu era codependente. Então, é uma personalidade, né, do ego que usa essa codependência na gente. Então, a Bruna me ajudou muito a me lembrar que eu não sou isso. Né, Bruna? Gente, Sim, estamos a 19h57. Foi uma alegria estar aqui com vocês hoje. Nossa, uma delícia. sim. Passou super rápido, tem muito ainda para se falar sobre isso, mas que fica o convite para a gente ampliar a nossa consciência, para a gente aprender a ficar com aquilo que é, e para isso a gente precisa estar presente, trabalhar a nossa confiança e a ausência de julgamentos. É tudo sobre nós, no final das contas, e é tudo sobre nos unificar com esse amor. E para a gente se unificar com esse amor, a gente tem que abrir mão de diversas ilusões que estão atrapalhando aí no meio do caminho. Quero deixar o convite para vocês participar do grupo de amploterapia, que vai acontecer agora dia 16 de julho e dia 30. Momento maravilhoso para a gente tirar todos esses emaranhados através de movimentos da constelação familiar, que a Clarita vai estar facilitando, eu também. Tá um lugar muito especial para a gente olhar para todas essas projeções. Cláudia já está lá com a gente e a gente espera vocês também. Mais algum recadinho, Clarita? Não, acho que é isso. Seguimos, né? E sexta-feira teremos. Agora já estou recuperada. Sexta-feira teremos o Manual do Professor. Manual. É Um isso. beijo de luz. Até. Gratidão Beijo. por estarem com Até nós. a próxima. É. Beijo. Tchau.